Boa noite, pessoal. Boa noite. Esperar o Instagram aí avisar para o pessoal que a live vai começar, para a gente poder conversar um bocado a respeito de doença de Lyme aí no Setembro Amarelo. Dá tempo de convidar o pessoal, dá tempo de convidar a galera da família, o seu médico, se o seu médico não for o Dr. Carlos, porque se o seu médico for o Dr. Carlos, ele vai estar aqui. Dá tempo de... Me digam se o áudio tá chegando legal para vocês, se tá tudo bem, se tá tudo ok. Ângela, meu amor. Daniel, tudo bom? Pati. A barriga. Estamos aí na saga da barriga, gente. Me digam se o áudio tá chegando ok para poder... Tudo perfeito. Obrigada, Jaque. Gente, eu tô aqui com um jalequinho de show, tá? Hoje. O médico vai entrar, mas o jalequinho de show. Para quem não sabe, show, Chief Happiness Officer, né? Que seria um médico especialista, o diretor de felicidade de uma instituição de bem-estar. E o QTM, para quem tá chegando agora, para quem não conhecia, nunca ouviu falar, é um projeto autoral falando, né, fala de Lamentações 3:21, é um versículo que está na Bíblia que fala: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E baseado nisso que eu tenho construído, né, desenvolvido, aperfeiçoado aí esse Instagram, que não é só o Instagram, na verdade, é o meu trabalho, né, que eu trabalho com bem-estar, eu sou especialista em bem-estar e felicidade. E, obviamente, a questão espiritual é um fator, como vocês vão ver aqui nessa live, muito, muito importante para falar de bem-estar e para falar de saúde. O Dr. Carlos acabou de entrar aí. Eu vou apresentar, gente, o Dr. Carlos Leves, ele é o médico que tem me acompanhado, cuidado de mim, não só de mim, de outras pessoas. Um anjo, como eu costumo dizer, ele tá aqui, né? Pedindo para participar, já entrou. Deixa eu colocar aqui a solicitação. Vamos lá. E eu vou falar um pouquinho dele, mas deixa ele se apresentar, porque melhor pessoa para falar dele mesmo, né, doutor? Olá, boa doutor. noite. Boa noite, tudo bom? Tudo, como é que estão as coisas? Tudo bem, graças a Deus. Antes de mais nada, obrigada. Que é isso, obrigado pelo convite. Obrigada por você estar aqui comigo. E, doutor, eu vou falar bem rapidinho, assim, como é que eu cheguei em você, e você fala aí quem é o doutor Carlos, para eu não falar besteira, até me corrigir aí. Para Claro. quem tá me acompanhando já há um bom tempo, eu recebi o meu diagnóstico de Lyme em 2014. Mas, à época, eu não conhecia o doutor Carlos. Pouquíssimos médicos falavam sobre Lyme, e quando falavam era uma coisa assim, tá, não existe no Brasil e tomou 3 semanas de antibiótico, você tá bem. Eu tive uma piora em 2015, eu fiz um segundo tratamento e eu fiquei bem por um tempo, mas eu nunca tinha sido acompanhado por um médico que entendesse a doença. Eu sempre tinha que explicar para o médico alguma coisa da doença. Eu acho que por volta de 2017 eu estava bem, e eu lembro que nos grupos de Facebook começou a aparecer o nome do Dr. Carlos. Como eu estava bem, eu falei, bom, deixa eu só saber que existe um Dr. Carlos e que ele entende de Lyme, mas eu tô bem, eu não preciso de mais nada. Primeiro erro aí, tá, gente? Já vou falar. E deixei. Só que quando foi em 2021, ano passado, por conta daquela questão de vacina, começaram a sair alguns estudos sobre pessoas com doenças, enfim, qual vacina tomar. E eu acho que foi ali o meu primeiro contato com o Dr. Carlos, de fato. E eu ainda estava bem, eu achava que estava bem, né? E todo mundo falando para mim, não vai com o Dr. Carlos entende, etc. O Dr. Carlos é de São Paulo, né? E aí eu acabei chegando, de fato, doutor, e você, acho que maio desse ano, com muita negação, muito assim, não, vou só conversar para ver de qual que é, né? E me surpreendi, mas eu queria que você falasse um pouquinho, doutor Carlos, sobre você e como é que surgiu essa loucura de Lyme na sua vida. Então, quer dizer, assim, você falou, né, que quando você começou seu tratamento, muitos médicos não acreditavam, né, na doença, e isso mudou muito pouco, né,
nesses anos, né? Acho que a maioria dos pacientes continuam tendo essa resposta da maioria dos médicos que eles acabam procurando, né? Então, é, a ideia de tratar Lyme já tem um tempo, né? Acho que eu já falei várias vezes, que foi meu contato com uma paciente que tinha doença de Lyme e eu percebi que eu não entendia nada e eu achei que aquilo lá fosse uma coisa meio estranha de ter uma doença que eu nunca tinha ouvido falar daquela forma, entendeu? Porque realmente, se a gente for levar em conta, né? Eu me formei já há mais de 20 anos, mas naquela época, quando eu estudei medicina, era um parágrafo no livro, era meia página a doença de Lyme, né? Então, realmente, a gente tinha em mente aquilo mesmo, que a doença de Lyme é uma doença que acontece nos Estados Unidos e que realmente não tem aqui no Brasil. Então, quando eu entrei em contato com essa paciente, e ela me falou, não, existe doença do Lyme no Brasil. Toda semana, eu nunca esqueci a frase, toda semana um paciente entra em contato comigo e não sabe a quem recorrer. Então, daí eu fui atrás realmente de tentar entender como que a doença de Lyme consegue agir. E realmente é uma doença que quando a gente começa a estudar, a gente percebe que é uma doença fascinante, porque é uma doença que consegue simular várias outras doenças por um mecanismo quase como sendo algo autoimune, né? Então, talvez quando a gente fale em relação à doença de Lyme, seja muito difícil para um médico que cuide de várias coisas, né? E não se aprofunda na doença de Lyme, tentar cuidar da doença de Lyme, né? Porque ela tem muitas facetas, ela tem muitos jeitos de se apresentar. Então, esses dias eu postei sobre as semelhanças na doença de Lyme com a esclerose lateral amiotrófica. Então, quer dizer, ela pode se apresentar de várias formas. E quase sempre eu ainda é, eu ainda fico, às vezes, de ter um caso e achar que não é, e quando sai o exame de sangue é Lyme. Então, às vezes, eu ainda estou aprendendo, né? Ainda entro em contato com alguns casos que eu não pensava que fosse. Realmente, quando eu vou ver, é. Então, até agora eu ainda me surpreendo com a doença de Lyme da forma que ela consegue se apresentar, entendeu? Entendi. E, doutor, qual que você acha que hoje, assim, é o maior desafio? Você já tem essa busca, você foi atrás, mas para um médico, quem às vezes vai, sei lá, numa emergência ou começa uma investigação, qual que é o maior desafio quando você fala de Lyme do ponto de vista do médico? Qual é o maior Acho, desafio? acho que o diagnóstico. Não acredito que o diagnóstico. O diagnóstico é o maior desafio, porque a partir do momento que o paciente tem o diagnóstico, eu acredito que fica muito mais fácil de você lutar, né? Você sabe contra o que você está lutando. Quando você não tem o diagnóstico, é muito mais difícil. Hoje, essa semana mesmo, uma paciente foi no médico que já acompanha ela há um tempo, e o médico falou para ela que já fez tudo o que poderia fazer e sugeriu que ela fizesse algum tratamento holístico um pouco mais alternativo, porque realmente não sabia o que fazer, né? Então, a partir do momento que a gente tem o diagnóstico, eu acredito que essa é a maior dificuldade. Então, se a gente não pensa na doença, a gente dificilmente faz o diagnóstico, entendeu? E aí vai tratando, né? Eu acho é interessante falar isso porque no meu caso, eu tive dois diagnósticos de leucemia. Eu tive fibromialgia, acho que assim, eu acho que quase todo paciente de Lyme, em algum momento, alguém fala, isso não é fibromialgia, não? Acho que Doenças sim. autoimunes que ficaram me investigando, investigando, e não fechava nada. E aquela coisa, enquanto você não sabe o que é, você vai tratar por uma coisa e que não é, então você não vai ter melhora, né? Às vezes pode até Você, acontecer de uma é, melhora exato, você pode curta. ter alguma melhora curta, mas que depois a gente vê que é por pouco tempo, né? Então isso realmente acontece. E no caso para o paciente, quando o paciente, uma vez que a gente tem o diagnóstico, eu acho que assim,
Tem muitos pacientes seus aqui entrando, muitas pessoas que me acompanham por causa da doença, né? Todo mundo aí falando que você é uma bênção, é um anjo de Deus, não é só comigo, é muito bom que não é só comigo, é sua marca registrada mesmo. E uma vez que você tem o diagnóstico, você já tem, você chegou ali, que eu acho que hoje é a maior dificuldade. Então, na verdade, são duas perguntas em uma. A primeira é, quando que o Lyme deve ser cogitado? Você já passou por... Que horas que você chega e fala, vamos fazer o teste, vamos fazer a sorologia, vamos... Quando que a gente começa a pensar em Lyme? E uma vez que a gente tem o diagnóstico, nós pacientes, do seu ponto de vista aí como médico, qual que seria o maior desafio para o paciente com esse diagnóstico? Eu vejo que, assim, primeiro, como eu falei, né, quando você entra em contato com algumas doenças, a própria fibromialgia, eu acredito ser uma doença que o paciente não deveria ficar muito tranquilo com esse diagnóstico e deveria fazer a sorologia para Lyme. A esclerose lateral amiotrófica, com certeza, a esclerose múltipla, com certeza, pacientes com quadros depressivos que acompanham de dor no corpo, com certeza, pacientes com acometimentos neurológicos, neuropatia, sem um diagnóstico claro, deveria fazer com certeza. Então, e os pacientes difíceis como um todo. O paciente que não está melhorando, o paciente que tem uma dificuldade, óbvio, né? O paciente que não tem diagnóstico, né? O paciente que não tem diagnóstico, o paciente que está cuidando de uma doença do tecido conjuntivo e também não sabe qual doença direito e daí está tomando um monte de medicação que faz uma imunossupressão. Eu acredito que esses pacientes com certeza precisariam fazer o exame de Lyme aqui no nosso país, entendeu? Porque é uma doença que está no mundo inteiro. Acreditar que a doença não está aqui é uma falha. E daí, a partir do momento que o paciente tem o diagnóstico, é uma coisa que eu sempre falo, né? O tratamento para a doença de Lyme, principalmente quando a gente está falando da doença de Lyme numa forma mais avançada, ele é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Então, a gente precisa levar isso em conta, que também é uma montanha-russa, tem períodos de melhora, tem período de piora durante o tratamento, e tudo isso o paciente vai passando e a gente vai lidando, porque a doença de Lyme acaba sendo algo que, quando a gente começa a tratar, às vezes ela é muito dinâmica. Então, às vezes, a gente precisa fazer umas alterações, às vezes a gente precisa mexer nas medicações, às vezes a gente precisa entrar com outras medicações. Então, se o paciente tiver em mente que não é uma corrida de 100 metros e a gente leva muito mais em conta um todo de como o paciente vai se sentindo no decorrer do tempo, eu acredito que é muito importante. Isso é um ponto, doutor, que eu acho muito interessante de você falar, porque por ser uma doença, a analogia foi ótima dos 100 metros, não é uma coisa tomou, melhorou, passou, né? A gente... Exato. E se você não internaliza isso, a sua frustração, né, e até mesmo a sua adesão ao tratamento se torna muito complicado. Eu vivi muito isso na minha família, porque o meu pai, principalmente, e a gente nunca tinha escutado falar de doença de Lyme, a gente só viu realmente, quando eu recebi o diagnóstico, eu nem sabia o que era, eu nem fui atrás. Eu só fui atrás depois que, de fato, eu realmente estava muito mal, que foi o que você falou, tipo assim, situações que não melhoram. E não melhorava, e aí eu dei uma cutucada na médica à época que me acompanhava para falar, vem cá, isso não tem nada a ver com Lyme? E aí ela acabou, não, pera, eu acho que tem... Não tem. Não tem Lyme no Brasil. Foi aquela história, né, que a gente já conhece, mas acabou investigando, enfim, e eu fiz o segundo tratamento. E é uma coisa que acontece muito, eu acabo recorrendo muito ao Dr. Carlos, que eu começo a fazer o tratamento e alguns sintomas começam a aparecer e a gente, lógico, tem que tentar uma correlação com Lyme, mas eu continuo, né, vivendo, nem tudo é Lyme. Então, Isso é assim, importante. a gente tem que lembrar também que, às vezes, sim, existe um fator
da nossa imunidade, existe o fator da Lyme, mas existe, você também gripa, você também tem dor de barriga, você também come alguma coisa que não te fez bem, você também não tem hábitos que não são ok, que vão contribuir para aquilo. Então, é assim, nossa, tudo é a Lyme e não vamos fazer nada a respeito. E eu acho que o desafio exatamente de entender, e aí eu acho que isso é importante de eu colocar até para quem está chegando aqui hoje. Muitos pacientes, doutor, me procuraram, que aí é normal essa curiosidade do o que ele te passou, o que você faz e não sei o quê. E eu acho que é muito importante a gente entender que cada um é cada um e manifesta de uma forma, né? Até subiu uma pergunta aí, o pessoal, e quando você tem positivo, mas você não tem sintoma nenhum, né? Assim como tem gente que tem tudo e dá E o exame negativo, dá negativo. né? O que que acontece, né? Uma coisa que... Primeiro voltando, né? Eu sei que vocês se falam muito, né? Então, é muito comum, às vezes, o paciente perguntar, mas eu já li que tal, que fez tal tratamento, ou fez o tratamento daquele jeito, ou alguém um dia comentou num grupo e comentaram comigo, mas eu conversei com 5 pacientes, em 5 pacientes o tratamento é diferente. Realmente, às vezes é diferente, porque o tratamento de Lyme é uma coisa personalizada, foi como eu falei no começo, o Lyme se apresenta de várias formas. Então eu tenho paciente que tem convulsão, eu tenho paciente que tem dor articular, e achar que o mesmo tratamento vai servir para quem tem convulsão e quem tem dor articular é outra coisa errada. Por Sim, isso que a doença de Lyme é uma doença difícil. Porque entender que você vai preencher os protocolos do CDC, que fala em 28 dias de doxiciclina para todo mundo numa doença crônica, é difícil de acreditar que isso tem como funcionar, porque vai ter paciente que, como eu disse, funciona, tem paciente que só tem lesão de pele, tem paciente que tem inflamação articular. Então, tem paciente que tem manifestações psiquiátricas muito graves, tanto que a gente vai falar sobre isso, né? A sim. live era para isso, né? Então, quando a gente fala da doença, é uma doença que a gente precisa, para entender, a gente precisa entender da doença para poder fazer um tratamento personalizado. E o tratamento realmente é diferente. No geral, o tratamento no começo acaba sendo parecido, mas depois ele vai mudando, porque as pessoas respondem diferente. Tem paciente Sim. que responde, tem paciente que responde muito melhor a certos antibióticos, porque os antibióticos eles têm penetrações teciduais diferentes. Então, tem paciente que fala, eu achei que fosse entrar no seu consultório, você não é a única, e fosse sair com, isso não é nada, toma tal remédio. E o paciente sai com um protocolo endovenoso. E às vezes até com imunoglobulina e umas coisas, ou pulsoterapia. Então, o tratamento realmente é diferente. Então, a gente tem que ter isso em mente. E realmente não é uma receita de bolo. É muito personalizado. Sim, e eu acho que, gente, é só até para, né, contextualizar. Hoje a gente vai trazer muito, né? Setembro Amarelo é o mês de prevenção ao suicídio. Eu quis trazer aqui o doutor Carlos para poder falar dessa questão médica no sentido das manifestações, como ele falou, neuropsiquiátricas, as coisas neurológicas, neuropsiquiátricas, transtornos de humor da Lyme, mas também o que que nós, pacientes, e não só de Lyme, tá, gente, de qualquer doença, podemos fazer para melhorar, porque é um tratamento que o tratamento não é fácil para mim, não é fácil para ninguém, né? Não é Cada um fácil mesmo. reage. E uma coisa que eu acho importante, e eu tenho falado muito isso para quem me procura, às vezes a gente precisa esquecer um pouquinho, meu Deus, Lyme, né? Pensa que fosse um câncer. Gente, quando você tem um câncer, se você tem, já teve, ou você acompanhou alguém, é assim, as quimioterapias, ninguém sai de uma quimioterapia falando, agora eu sinto que eu tô melhor. Ninguém. Cada sessão que você faz de quimioterapia, a sensação que você tem é do tipo, eu tava melhor antes de. Por quê? Porque Exato. você vomita, você perde o cabelo, você ou incha, ou você engorda, o seu corpo começa a reagir de uma maneira que você, durante o processo, quando você é um paciente oncológico, você não vê melhora durante o processo. Durante o processo, a sensação que você É tem é que você está morrendo mesmo. realmente é Que um você processo tá, difícil.
mesmo assim, esses pacientes oncológicos, existe só um caminho. Aguentar aquele número de quimioterapia, aguentar aquele processo, às vezes aguentar um procedimento cirúrgico, às vezes até, no caso de mulheres, de prótese depois, toda uma questão, para aí sim você começar a falar de cura, para aí sim você começar a falar de, né, survivor, como muitas vezes falam, né, os sobreviventes do câncer, etc. E com a Lyme, tem muito paciente que. Ai, mas eu tenho uma semana tomando antibiótico do Dr. Carlos e não tô vendo melhora nenhuma. Então eu tô achando que esse tratamento não tá certo. Gente, calma. É um processo. E a gente Isso que tem você que. falou é muito correto, é exatamente isso. Não tem uma. Né? Nossa, maldade, a Lyme fez isso comigo. Qualquer doença que você precise passar por um tratamento extenso, você vai ter os efeitos da medicação, do tratamento, e por isso que a nossa adesão ela é tão importante. Você não fura, né, o seu processo de antibiótico terapia intravenoso ou os seus remédios porque hoje você não está sentindo bem. Aquele paciente que faz a quimioterapia, hoje eu não vou porque eu não estou me sentindo bem. Infelizmente, ele vai. E por isso que a gente precisa falar muito de rede de apoio nessas horas, né, doutor? E aí eu queria que primeiro você pudesse assim contextualizar para a gente qual que é realmente essa questão neurológica do transtorno ou de humor ou de emoções da melhor forma, né, de colocar isso com a Lyme. Por que que ela acontece? Você falou, você fez um paralelo perfeito, porque são tratamentos de longo prazo, são tratamentos difíceis. É muito comum o Lyme piorar antes de melhorar. O- mas é só aí que param as coisas parecidas, né? As semelhanças, né? Porque, de forma geral, a gente como humano, eu vou falar do brasileiro, mas eu acho que isso é algo que se repete e se reflete em outras comunidades. Quem está tratando um câncer, de forma geral, ele gera muita empatia, né? Então, a gente vê que a gente tem muita empatia com quem está careca, a gente tem muita empatia com quem está tratando câncer, mas isso não é algo que se reflete nas outras doenças crônicas, né? Então, termina por aí as semelhanças, né? Porque quando a gente... É muito incomum a gente ter um paciente com Lyme, embora eu tenha, por ter muitos pacientes, eu já vi isso muitas vezes, mas é muito incomum o paciente como um todo ter um apoio familiar, né? Que é uma coisa que o paciente oncológico costuma Tem. ter. Então, também óbvio, tem famílias que são difíceis de todo jeito, mas acho que aí terminam as semelhanças e começam as diferenças, né? Porque o paciente com Lyme, ele pode estar um caco, mas fisicamente ele não tem alterações, né? Ou tem algumas alterações muito sutis, e se a pessoa não está acostumada a ver aquelas alterações, ela acaba, os parentes, né, acabam nem percebendo. Eu tenho paciente que trata com Lyme, que mora numa cidade pequena, que está afastado do trabalho, por exemplo, e as pessoas viram na festa e falam, mas peraí, você não está doente? O que você está fazendo aqui na festa? Se você está afastada do trabalho, você não pode trabalhar, você também não pode vir na festa. Você não pode viver, né? Exato. Então, assim, realmente tem já começa aí essa dificuldade de quem tem uma doença crônica que que não um câncer que precisa tratar, né? Então, já começa aí a dificuldade. Então, para a gente entender, né, falando do Setembro Amarelo como um todo, a gente primeiro precisa entender o que é saúde mental. Então, a saúde mental, ela acontece quando o seu estado mental está funcionando perfeitamente e ele depende das funções cognitivas e das emoções para ele funcionar corretamente. As funções cognitivas são aquelas funções que estão ligadas ao raciocínio, à memória e à concentração. Então, junta isso e mais o seu estado de humor. Então, tudo isso faz parte da saúde mental. Se você tiver qualquer coisa que atrapalha e desfaz esse balanço, você não vai estar com uma boa saúde mental propriamente dita, entendeu? E o Lyme tem alguns mecanismos para fazer isso e para alterar esse tipo de coisa. Mas antes disso, a gente tem que entender qual que é a história da doença mental.
Então, a doença mental é algo que está com a humanidade desde que a humanidade começou, desde os primeiros seres humanos, a gente tem a doença mental andando com a gente, né? Mas se a gente for levar isso até mais ou menos a Idade Média, a gente colocava que a pessoa tinha doença mental como uma possessão demoníaca, né? A gente entendia muito pouco o que estava acontecendo e a gente acreditava muito do ponto de vista religioso que estava acontecendo alguma coisa errada. Então a gente via aquilo como uma possessão demoníaca. E a gente tratava com punição. Então, ou o Sim. paciente apanhava, ou ele era amarrado, ou ele passava fome. Então, era dessa forma que a gente tratava a doença mental até mais ou menos a Idade Média. Isso progrediu, né? Então, a gente teve aqueles sanatórios mentais no século XIX, tentava melhorar, mas a coisa ainda era vista como algo que a gente entendia muito pouco. Daí surgiu a psicanálise. Quando a psicanálise surgiu, a mãe, ou o problema era voltado para a mãe, ou era um problema sexual. Então a gente resolvia aquilo com psicanálise. Daí a gente saiu desta fase. A gente foi para a fase onde isso daí é uma baixa serotonina, você precisa de Prozac. Então, por um bom tempo, o Prozac e a fluoxetina foi um dos remédios mais vendidos nos Estados Unidos, porque faziam-se diagnóstico de doença mental e a gente usava Prozac para a maioria das pessoas. Mas agora a gente está vendo a coisa de uma forma diferente. A gente está vendo que a doença crônica ela pode fazer algum tipo de alteração no sistema imunológico que cursa com uma doença mental, com uma doença psiquiátrica. Então esse é um novo passo, isso é algo que a gente está vendo de um tempo para cá, entendeu? Isso é uma coisa nova. Então a gente está estudando isso agora e percebendo que realmente o nosso sistema imunológico, de alguma forma, ele está muito ligado à nossa saúde mental. Então, alterações no sistema imunológico podem fazer com que a nossa saúde mental ela vá embora. Só que agora, um paciente que passa num médico que não tem esse conhecimento, né? Ele olha aqueles sintomas, acha que os sintomas são inespecíficos, aquele paciente não tem por que estar tomando antibiótico e precisa agora de punição tanto o paciente quanto o médico, né? Então a gente volta para a história da punição, porque isso é uma coisa muito nova. Então, a gente perceber que nosso sistema imunológico ele pode causar esse tipo de alteração. E quando a gente vai ver a doença de Lyme, eu tô falando com você e estou usando os gráficos de uma palestra que foi dada em Harvard no ano passado. Então, é uma palestra muito legal, mas que ela fala muito bem disso, dessa parte dos micróbios causarem esses tipos de alteração. Então, eu estou procurando aqui que eu vou falar para vocês em relação a quantos trabalhos hoje a gente tem mostrando esse tipo de coisa. Então, a doença de Lyme hoje já é uma coisa assim muito bem estabelecida, principalmente nos Estados Unidos, como algo que pode causar esse tipo de alteração neuropsiquiátrica. Então, se a gente for levar os artigos revisados por pares, era isso que eu queria chegar. Quando a gente procura sobre doença de Lyme, a gente chega em quase 27 mil artigos publicados sobre doença de Lyme, com 273 desses artigos demonstrando infecção persistente. 123 artigos mostrando autópsias que documentaram infecções persistentes por doença de Lyme. 5 artigos já falam sobre psicoimunologia, ou seja, a alteração do sistema imunológico causando alterações psicológicas e psiquiátricas. 60 artigos demonstrando a ligação de Lyme com demência, 30 artigos demonstrando a ação que existe a doença de Lyme quando ela é adquirida de forma congênita, ou seja,
o paciente ele acaba adquirindo isso numa condição intraútero e nasce com a doença de Lyme. Já tem 15 artigos demonstrando a doença de Lyme simulando sintomas do transtorno do espectro autista. Então, isso está sendo uma coisa cada vez mais estudada. Qual que é a ação da doença de Lyme em relação às alterações neuropsiquiátricas? Então, é algo que já está aí. Falta as pessoas lerem esses artigos e entenderem que isso realmente é uma coisa que acontece. Então, faz pouco tempo que eu publiquei sobre isso, né? Várias alterações psiquiátricas, né? Sim. Então, eu vejo hoje como depressão e ansiedade como alterações principais que o paciente, que também são as doenças principais que as alterações psiquiátricas que a gente vê de uma forma geral na população, né? Então, elas também acontecem na doença de Lyme. E eu enxergo algo que não tem publicado, mas é algo que eu vejo muito na prática, que de forma geral, a doença de Lyme, ela potencializa aquilo que o paciente já tem de base, entendeu? Então, o paciente, ele tem de base um pequeno transtorno ansioso e o Lyme potencializa isso, entendeu? Sim. Então, ele usa o que você tem de uma certa carga genética e daí ele potencializa isso. Por exemplo, se você é uma pessoa que perdeu o pai numa época muito nova, perdeu a mãe numa época muito nova, sem o Lyme você teria dificuldade de lidar com essa situação, né? Você tem dificuldade de lidar com essas perdas. E com o Lyme ele potencializa e faz com que você não consiga lidar com isso. E isso acaba virando um problema muito grande. E algo que realmente altera a sua vida, entendeu? Então, a minha visão pessoal é essa. O Lyme, de alguma forma, ele pega o seu substrato e potencializa aquele substrato, fazendo com que fique muito pior. E quando a gente tenta fazer uma ligação, a gente vai ver principalmente ele potencializando os transtornos ansiosos e os transtornos depressivos. E às vezes os dois juntos. Entendeu? Exatamente. É importante até falar, né? Porque aqui é o lugar que eu posso falar isso muito tranquilamente, porque eu tô falando com o meu médico e ele sabe, né? Então, eu já... eu, inclusive, acho que acredito que uma das questões que foi muito forte para mim foi essa questão da minha ansiedade, que veio muito forte, e eu não tinha essa correlação, tá, gente? É importante... eu lembro que a minha primeira consulta com o Dr. Carlos, eu relatei um quadro para ele, de muita ansiedade, muita apatia, de muito pensamento suicida. E eu separei, eu literalmente contei isso. Eu falei, não, doutor, mas isso não tem nada a ver. Deixa eu te falar da dor que eu tô sentindo. E eu vendo o doutor Carlos, ele tomando nota do tipo, tá, na hora que eu puder falar que tem a ver, eu vou falar. Mas e na minha cabeça, não tinha nenhuma relação. E foi uma coisa que eu mesmo não consegui explicar. Porque foi uma ansiedade extrema, uma tristeza muito extrema e que faz muito sentido quando você fala que você já tem, normalmente é uma bagagenzinha que você tem ali e que parece que ela é potencializada, porque eu naturalmente, se eu não me vigiar, eu vou tender a ser uma pessoa ansiosa e, na verdade, eu já tive depressão na minha adolescência, mas eu tive uma depressão muito forte. Ela foi muito intensa e ela gerou em mim, como eu costumo falar para muitas pessoas hoje, eu respeito muito a depressão no sentido de não acho que é brincadeira, não acho que é frescura, e acho que quando a gente começa a flertar e não faz uma coisa antes de realmente você entrar naquele buraco nebuloso, quando você entra nesse buraco nebuloso, é muito mais difícil você sair. Mas eu acho também interessante a gente pontuar que, ok, a gente sabe que a Lyme, ela tem, e graças a Deus que já tem gente publicando artigos, enfim, os estudos evidenciando essa ligação dos transtornos, mas é importante falar que a depressão, a ansiedade, tudo isso, gente, tem tratamento. Existem coisas que podem ser feitas a respeito, né? Porque aí você que está vendo essa live aqui fala, ah, não, então o doutor Carlos acabou de dizer que é da Lyme mesmo, então eu vou morrer de ser ansiosa, morrer de ser deprimida.
Não. Talvez você não conseguiu entender até hoje que existia uma relação e assim como você saber o nome da sua doença te leva para um lugar de um caminho de tratamento, você saber o que ela pode causar e tomar medidas para que aquilo ali não seja te consuma é igualmente importante, né? Exato, exato. E eu falo com meus pacientes, né? Quando a gente vai começar uma fase mais de manutenção, né? Que a gente tem que se basear em algumas coisas, né? Então a gente vai se basear, eu gosto de falar que a gente tem que se basear num tripé. E um lado do tripé é uma vida saudável. Um, um lado um lado do tripé é uma alimentação saudável. E o outro lado do tripé é uma mente saudável. E eu brinco que a mente saudável às vezes é o mais difícil. Então, porque realmente é difícil de lidar com esses demônios interiores, né? Ainda mais tendo a doença, né? Então, mas hoje em dia a gente tem muita terapia que ajuda, né? A gente tem muitos caminhos e realmente é isso, né? O paciente não pode se colocar naquela situação e esperar chegar no fundo do poço, porque daí realmente é difícil de tirar, né? Existem artigos que demonstram que a taxa de suicídio no paciente com Lyme é maior do que na população em geral. Sim. Então a gente está lidando com uma doença que claramente vai potencializar, inclusive, os pensamentos suicidas e o ato de suicídio propriamente dito. E que, na Então, verdade, é o desespero, né? Porque eu acho que trazendo um pouquinho aquilo que você falou no início, e por isso que, gente, essa live vai ficar salva. Se você é paciente ou conhece alguém, ou até familiares, eu acho importante, porque a gente volta naquela coisa da empatia, né? O paciente, quando ele tem câncer, um paciente oncológico, ele não precisa explicar nada. Você viu, acabou. Se ele falou, eu tenho câncer, ou você viu ali que ele já está carequinha, pronto, já existe um ambiente de acolhimento. E eu não estou dizendo que é fácil a doença, tá, gente? Uma coisa é totalmente diferente da outra. Ele já existe um ambiente de acolhimento. Agora, você está doente, você está tendo que lidar com o seu tratamento, com a doença, e você ainda tem que ficar explicando. E o pior, você ainda tem que ouvir das pessoas, né? Tipo eu agora. Nossa, eu tô maquiada, arrumei meu cabelo, estou sentada fazendo uma live. Não, mas você nem parece doente. Aí eu falo, gente, que bom, eu não quero parecer. Mas aí, olha como parece que de alguma forma estão. Será que tá diminuindo, mesmo? né? Me Diminuindo. punindo. Então, isso me joga para um lugar que é o seguinte: eu vou ficar prostrado em casa, o mais acabada possível, com a minha aparência pior possível, porque daí você vai entender que eu tô doente. Porque se eu Mas passei isso um batom, acontece. então, assim, é um ciclo, eu falo, tem o ciclo virtuoso e tem o ciclo doentio, né? Isso é um ciclo doentio que te leva para um lugar que, se eu parecer que eu estou bem, né? Talvez a minha família fale, não, então já tá bom, né? Então não tem nada. Então não sei o quê. Então eu nem vou tentar parecer bem ou nem vou fazer algo para me sentir melhor, porque senão eu vou ter que lidar com a pressão do outro. E aí a hora que eu falo muito aqui no Instagram, né? Para doença de Lyme, a gente tem o Dr. Carlos, mas eu me especializei em bem-estar e eu posso falar isso, inclusive, né, do ponto de vista bioquímico no nosso corpo, o que que você se arrumar, você ter uma aparência que lhe agrade, pode provocar, né, de impulsos nervosos, de percepção, que você olha e você vê algo que te desperta bem-estar. E aí a gente volta naquilo que você falou, né, doutor? A imunidade está relacionada ao nosso bem-estar, à nossa Sem saúde dúvida. mental. A nossa saúde Então, mental. então, como que a gente faz isso? A rede de apoio aqui, ela se torna mais difícil por conta desse lugar, talvez sem empatia, mas por isso que esse diálogo é importante. Porque uma coisa que eu acho interessantíssima, as clínicas aqui em Brasília oncológicas, você, como eu já tive a suspeita e eu já tirei nódulo do seio, você não praticamente não faz a segunda consulta se eles não te direcionarem para um psicólogo. Porque eles entendem que uma vez que você é um paciente oncológico, você precisa de acompanhamento psicológico. Claro.
né? Já existe uma sensibilização. E, na verdade, você que é um paciente de Lyme, você também precisa, especialmente aqueles pacientes crônicos, né, que estão aí vivendo essa montanha russa, até para que tenha adesão ao tratamento, para que consiga lidar com essas baixas, né, emocionais, essa gangorra, porque eu acredito que é num momento de desespero que a gente realmente endossa essa estatística de que os suicídios, né, em pacientes de Lyme realmente é uma taxa muito elevada, é algo muito grande por esse lugar que a gente entra de total desesperança, de ter que ficar se justificando, de ter que ficar explicando, né, às vezes até para os médicos o que a gente está Exato, sentindo. isso que eu ia falar, e às vezes até para os médicos, né? Que é uma coisa que acaba deixando muito pior, né? Então, de você entrar e ter uma complicação, uma diarreia, e ter que procurar o pronto-socorro, e daí ter que explicar para o médico que você tem Lyme, e daí você passa por aquele momento que existe até uma descrença, né? Então, é, realmente é uma doença difícil de se ter, é uma doença que judia bastante e que traz todas essas alterações neuropsiquiátricas para o paciente e que junto com tudo isso tem muitos pacientes que têm aí uma família, um cônjuge que não entende aquilo, né? Que não entende que aquilo lá que está acontecendo realmente é uma coisa muito séria. Mas a gente não precisa ir longe, né? A gente vê isso com depressão, né? A gente vê Sim. isso com depressão. A depressão como um todo é vista aqui agora que a coisa tem melhorado por causa das redes sociais, né? As redes sociais têm um lado muito ruim, né? Para te deixar deprimido, né? Porque ninguém posta que tá ruim, né? A maioria das pessoas postam os melhores momentos e você olha aqueles melhores momentos e tenta refletir aquilo na sua vida e daí você não tem aqueles melhores momentos, e daí você fica deprimido por você não ter aquilo que está te mostrando na tela. Mas, por outro lado, tem um lado muito bom, que é o lado de que a gente se fala mais em relação às doenças, a gente faz com que as doenças apareçam mais. E a depressão está sendo vista dessa forma, mas se a gente for olhar a depressão no passado, também ela era muito mal vista, né? A gente só entendia que o paciente estava deprimido quando ele se matava. Exatamente. Ou Então, quando ele chegava num ponto de não tomar banho, ou alguma coisa extrema, né? O só ficar quieto, o só não é, interagir, o sofrimento, aquilo ali não mexia com a gente. Era realmente tipo, se matou, aí você começa a entender. daí você entende, você começa a entender realmente a dificuldade e a gravidade de tudo aquilo que estava passando na vida, né? E, assim, isso é algo que hoje a gente está enxergando um pouco melhor, que a gente tem percebido quais são os desdobramentos sociais de uma depressão grave, né? Mas que, quem sabe um dia, quando a gente cada vez falando mais da doença, cada vez falando mais dessas alterações psiquiátricas que a doença de Lyme pode causar, a gente não consiga chegar nesse tipo de situação, né? Então, né? Esse espaço é interessante porque eu vivenciei, né? Eu estou em tratamento ainda, gente. Eu comecei ontem o meu segundo mês da manutenção. E é uma coisa assim que eu vivo na prática aquilo que eu trabalho, né? De entender que muitas vezes você vai fazer sem motivação, você vai fazer sem sentir, mas do mesmo jeito que eu me disciplino para tomar o remédio, a gente precisa se disciplinar em relação às nossas emoções e às nossas posturas, porque ele se torna um coadjuvante muito importante no tratamento, né? Eu acho como você falou, a gente não é uma coisa só, não é só tomar o remédio, não é só fazer o tratamento que vai trazer cura, né? E eu acho que muitas pessoas perguntam sobre cura em relação à doença de Lyme, sobre falar a doença de Lyme tem cura ou não tem cura. O que a gente pode falar sobre isso especificamente? Tudo depende da fase que a gente começa a tratar, entendeu?
Por isso que até foi engraçado, esses dias passou uma paciente comigo com uma doença aguda de Lyme, e o médico passou 10 dias de antibiótico, assim, uma coisa que você fala, da onde esse tratamento saiu, né? Então, assim, primeiro, se a gente pega a doença numa fase aguda e consegue fazer um bom tratamento, aí a chance é muito grande de ficar bem. Mas quanto mais a gente vai caminhando para a doença disseminada, mais difícil é da gente falar em cura. Então eu gosto sempre de falar muito mais em controle do que em cura, entendeu? Em remissão, talvez. Exato, em É. remissão, e está num período de remissão do que num período de cura, né? Mas a gente não precisa ir muito longe, né? Se a gente for falar, por exemplo, do herpes zoster. O herpes zoster é uma doença causada pelo vírus da varicela. Então a gente tem contato com o vírus da varicela em algum momento. Agora existe vacina para varicela, né? As crianças podem ser vacinadas contra varicela. Mas antigamente não tinha, então catapora, né, que a varicela era uma coisa que a gente tinha muito contato. Então a gente ficava doente com a varicela, o vírus fica alojado nos nossos numa região dos nervos que a gente chama de gânglios neurais, e o vírus fica lá. Daí acontece alguma coisa na sua vida que pode variar desde um sol muito forte até uma condição psicológica muito ruim, um estresse muito grave, né? E daí, com esse quadro, você tem uma piora do sistema imunológico e aparece aquele herpes zoster, que antigamente os médicos chamavam de cobreiro, né? Aparece aquelas Sim. vesículas, aquelas lesões dolorosas. Então, se isso existe para uma doença viral, é muito. Se a gente pega a bactéria do Lyme, ela é uma bactéria muito avançada geneticamente, né? Então, se a gente for levar em conta a borrélia, né, que ela é a gente diz que ela é uma espiroqueta, e ela tem outros primos nessa classe de espiroqueta que são também famosos, né? Entre eles, o treponema da sífilis. Então, daí as pessoas tentam fazer um paralelo da borrélia com a sífilis, entendeu? E daí fala assim, não, isso daí pode ser, é muito bem tratado. Então, mas se a gente vai olhar a bactéria da sífilis, o treponema, ele tem 22 genes. A borrélia tem 132 genes. São 110 genes a mais. E a grande maioria desses genes, eles são voltados para uma coisa da bactéria que a gente chama de persistência. Persistência quer dizer, é sobrar no seu organismo. Ela faz de tudo para ela sobrar de algum jeito no seu organismo. Então, ela consegue evitar tanto o seu sistema imunológico quanto o antibiótico. Hoje, a gente já considera a bactéria do Lyme como a bactéria mais complexa conhecida, entendeu? Então, é um ser muito complexo. Toda a sua carga genética é voltada para uma infecção e para persistir no organismo, Sim. entendeu? Se a gente for ver, a gente olhar esses 132 genes, ela quase não tem gene que provoca algum tipo de reação tóxica no nosso organismo. Então, ela não é igual quando a gente tem aí um quadro diarreico, onde uma bactéria produz uma toxina e você fica mal por algumas horas e depois melhora. A borrélia não tem isso. A borrélia, ela passa quase sem nenhuma toxina. O que ela faz é que o nosso sistema imunológico começa a enxergar aquilo de uma forma esquisita, porque tem alguma coisa errada. Tem alguém andando ali que não era para estar andando ali. Daí o sistema imunológico, ainda o ser humano não tem uma evolução a ponto de entender como lidar com aquilo. Sim. Então ela ativa certas regiões e certas regiões da nossa imunidade onde provoca a doença crônica. E a gente não entende direito como desligar isso, entendeu? Sim, mas Então, e é interessante falar, porque independente da gente falar de cura, ou falar de remissão, ou controle, e eu acho que é bem né, a gente está caminhando aí para os 10 minutinhos finais da live, que o seguinte, gente, como eu falo
a gente precisa sair um pouco, às vezes, achando que a gente, né, os injustiçados de Deus por causa da Lyme. Existem doenças autoimunes como, né, lúpus, que as pessoas têm, e várias outras que, quando ela está na crise, é horrível, mas elas levam vidas normais. Né? A própria questão da AIDS, quanto tempo, se você te fosse positivo, você tinha recebido uma sentença de morte. Exato. E hoje em dia você tem uma vida normal, né? E que você pega até a carga viral indetectável, um exame, e isso era absolutamente impensável. Pode ter filho. Pode ter filho. Exatamente. Isso era impensável isso no passado. Então, assim, eu percebo que os pacientes, né, eles ficam muito ansiosos. Eu vi que tem muitas perguntas aí, gente, mas muito relacionadas à doença e à manifestação da doença fisicamente. Eu acho que uma coisa que é muito importante de eu colocar aqui, e o motivo que me levou a ser paciente do Dr. Carlos, é ele entender o ser humano como indivíduo e que cada um age de uma forma. Não adianta a gente... Vamos para a receita de bolo do tratamento de Lyme. Se liga aí, você vai precisar de... Não, não é assim que funciona, né? Então, muitas manifestações, mas é uma coisa que eu sempre falo. Quando você se percebe, tudo muda. Porque quando eu cheguei para o Dr. Carlos, eu cheguei por uma condição física, mas a minha condição emocional já estava me dando muitos sinais de que alguma coisa não estava certa. Eu não fiz correlação. Eu só achava assim, eu tô mais triste do que o normal. Eu tô com pensamento suicida. Eu tô muito ansiosa. Eu não consigo dormir. Meu corpo tá exausto, minha mente não desliga. Eu não conseguia de maneira nenhuma fazer uma relação disso com a doença, né? Nem os médicos conseguem, né? Exatamente. Graças a Deus eu consigo, doutor Carlos. Graças a Deus. E eu lembro que quando eu coloquei essa situação para o doutor Carlos, muito sabiamente, porque, óbvio, aí eu acho que existe um momento de você falar. Né? E não foi de cara, Beatriz, isso é Lyme e tal, não sei o quê. Ele, não, vamos fazer os exames, porque ele já estava entendendo o quê? Que se eu não visse alguma manifestação de exame, talvez eu não aceitasse. E a verdade é que quando foi refazer os meus exames, eu costumo brincar, tava um cabaré de cego, era achado para tudo quanto é lado, ressonância, tudo estava acontecendo, mas a minha melhora de fato, o tratamento ele foi fundamental, mas mais do que o tratamento em si, foi como eu resolvi agir diante daquilo, né? Às vezes é muito delicado, sim, essa questão de você ter um parente que apoia, que conversa, uma família, um amigo, mas é importante que a gente estabeleça uma pessoa, uma rede de apoio, um hobby, isso é muito importante. Algo que a minha vida, eu costumo dizer, gente, eu tenho Lyme, eu não sou Lyme. Eu não sou. Porque muitas vezes, assim, em vez de você estar procurando alguma coisa, eu costumo brincar, doutor Carlos, quem estudou foi você. Então, o que eu tenho que fazer? Você que me diz. Eu não vou para a internet, meu Deus, doença de Lyme na fase tal, tem tal, 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 e mando um monte de coisa ali para o doutor Carlos perguntando. Não, eu costumo relacionar as coisas que eu estou sentindo e ele vai me dar o parecer médico. Mas tem coisas que eu, como paciente, preciso fazer. E que uma delas é não ficar vidrada no assunto procurando só sobre. Existir uma vida, né? Então, um hobby, um relacionamento, né? Seja ele amoroso, seja ele com amigos, seja com família, né? Ter esta pessoa que a gente pode dividir o fardo da doença, até mesmo para que seja aquela, sabe aquela palavra de segurança no dia que tá pesado e você fala hoje, né? E aí, falando do Setembro Amarelo, porque o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, quando você é voluntário para você atender e falar com pessoas que estão ali com aquele pensamento, existem palavras de segurança, existem... Se ele fizer 3 ligações para você, você para tudo que você está fazendo porque ele está no auge de uma crise e você fala. Você liga, você intervém. Então, não adianta só fazer a questão do tratamento e não cuidar de como é que estão suas emoções, né? Você ter essa... E aí eu queria, doutor Carlos, nesses minutos finais, que você colocasse o que você vê aí que é fundamental para o paciente que está aí, talvez já crônico, num tratamento extenso, que para a fase de manutenção, no mínimo,
aí 6 meses. Qual postura, quais coisas, como que a gente vai buscar essa saúde mental para conseguir, né, minimizar esses pensamentos e toda essa questão, não só física da doença, mas emocional. Eu acho que o que você falou, eu acredito ser extremamente importante isso. Ter uma rede de apoio, eu vejo uma diferença enorme no paciente que tem uma rede de apoio e ter com quem contar, seja um amigo, seja o cônjuge, seja irmãos. Eu vejo uma diferença muito grande em como a doença evolui a longo prazo, o tempo das recidivas é completamente diferente de uma pessoa que é completamente sozinha e está lutando sozinha contra a doença de Lyme. Então, eu digo isso, que eu acho que procurar alguém que tenha conseguir ter essa rede de apoio realmente é muito importante de forma geral, entendeu? Ter quem te apoie, ter quem te escute e que acredite que você realmente está sofrendo daquilo, que é algo que não está aparecendo porque seu cabelo caiu ou não está aparecendo na pele, entendeu? Sim, doutor, eu queria te agradecer muito porque esse conteúdo está precioso para não cair. Eu acho que surgiram várias perguntas, se for o caso, pessoal, depois a gente faz uma live aí falando da doença, com as perguntas do doutor Carlos respondendo. Eu sei que sua agenda, doutor, é uma loucura, mas eu agradeço por essa loucura, porque é sinal de que você está ajudando muitas pessoas aí. E Eu é agradeço o isso. convite. Foi muito bom a gente conversar sobre a doença e tentar e realmente fazer com que as pessoas entendam que elas não estão sozinhas, né? Sim. E que, o- na verdade, é uma pequena crítica que eu vejo de forma geral, né? Isso a gente vê, né? Que nos grupos de apoio, a pessoa que mais fala é a que está pior. E deveria ser o contrário. Deveria ser Sim. a pessoa que mais fala, deveria ser a que está bem, entendeu? Porque daí ela consegue fazer com que os outros, animar os outros, entendeu? Sim. Eu vejo muito isso, eu vejo muito a pessoa que está bem, ela quer distância daquilo, né? Ela fala, eu já passei por isso, eu estou numa fase boa, eu não quero mais saber disso. Então a gente vê muito isso nos fóruns americanos, nos grupos americanos, e O de mais forma geral é ativo é o mais isso. doente, né? O mais ativo normalmente é o mais doente. E daí ele vê os outros ativos doentes também e ele tem uma certa dificuldade de perceber como vai ser o futuro, né? Sim. Então, eu peço a vocês que estão melhores que consigam animar quem realmente está pior e ver e a pessoa vê que tem uma luz no fim do túnel, que tem um Sim. caminho, que dá realmente para melhorar, Sim. entendeu? Com E que a certeza. doença, e que a doença realmente existe e ela tem os sintomas mais malucos possíveis. E às vezes você olha e fala, isso daí não é. E daí quando você vê, tem a ver realmente com a doença de Lyme. E é uma alteração da doença de Lyme e melhora quando a gente começa a tratar. Sim. Então, fica aí o dever de casa para quem tá bem. Eu me incluo nisso, porque perto do que eu já estive, hoje eu tô bem melhor, né, doutor Carlos? Só tô Com aí certeza. tô dando trabalho nessa fase de manutenção, que meu corpo tá meio doidinho. E postei aí, e assim, é o que eu falo, gente, eu compartilho vida real. Na hora que eu vou pro stand de tiro, na hora que eu tô com meu namorado, na hora que eu tô bem, porque tem vida, sim, e na hora que eu tô mal, porque eu acho que é isso, é a luz no fim do túnel, que ela existe, sim. E a gente fica bom e a gente volta para contar qual caminho que a gente fez e quem está acompanhando a gente. Doutor, muito obrigada pelo seu tempo aí, pela sua paciência, sua entrega pra gente e por ser o melhor médico de todos. Obrigado pelo convite, obrigado. Obrigado a todos os pacientes aí que participaram. Eu estou vendo muita gente escrevendo. Foi. Desculpa não poder responder todo mundo, mas vocês sabem que se vocês me mandam pergunta no direct, eu costumo responder a todo mundo. Então tá. Obrigada, viu, doutor? Boa noite. Boa Tchau, noite para pessoal. vocês. Tchau, tchau.